Olá, muito boa noite. Quem deve investigar e como devem ser fiscalizadas as ações de promotores e procuradores brasileiros? Há abuso do poder por parte do Ministério Público ou uma tentativa de interferência no órgão por políticos investigados? Essas perguntas serão debatidas no programa Entrevista Coletiva deste sábado, às vésperas da votação no Congresso de uma proposta de emenda à Constituição que faz alterações no Conselho Nacional do Ministério Público. E, segundo especialistas, pode diminuir a autonomia da instituição. Para falar deste tema, nós recebemos hoje o presidente da Associação Mineira do Ministério Público, o promotor de justiça, Enéas Xavier Gomes. Seja bem-vindo, promotor. Boa noite, André. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion. Agradeço a gentileza do convite, sobretudo diante do momento vivenciado pelo Ministério Público Brasileiro. Exatamente. Como o doutor já anunciou, tem dois convidados também na mesa. Murilo Rocha, diretor de jornalismo da Band Minas. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Obrigado, doutor Enéas, por aceitar o nosso convite. Muito boa noite, Orion, nosso comentarista de política. Boa noite a todos, André, Murilo, doutor Enéas, prazer falar. Doutor, não tem como eu não começar com outra pergunta, não seja essa questão que está tão colocada, né, que é essa votação da PEC. Que PEC é essa, só para o nosso público entender? De que forma isso pode atrapalhar na questão da autonomia, né, do Ministério Público? Quais são os riscos dessa proposta colocada? André, essa é uma PEC chamada PEC 05. Nós temos uma preocupação muito grande, porque é uma PEC que ela fragiliza e coloca em risco não o Ministério Público, mas eu diria a própria democracia, uma vez que ela coloca o Ministério Público numa situação de imensa fragilidade. Ela acaba com o valor mais caro do Ministério Público, que veio com a Constituição Federal de 1988, que é a nossa independência funcional, e nos coloca em uma situação realmente assim quase no corredor da morte. Essa é a palavra que nós temos utilizado neste momento. Agora, doutor, só para explicar para quem está nos assistindo, o que muda? Por que o Ministério Público está tão, vamos dizer, reativo, tão preocupado com essa PEC? Ela muda, são os integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público, que é quem fiscaliza as ações dos promotores, procuradores. Como é que é isso? Aumenta o poder dos políticos sobre o Conselho Nacional do Ministério Público? Explica para o nosso telespectador. Bom, Murilo, o Ministério Público ele tem uma função de defesa da sociedade. Nós atuamos em diversas searas, dentro delas, por exemplo, o combate à criminalidade, a defesa do meio ambiente, a defesa da probidade, a defesa da saúde, enfim, em todos aqueles interesses coletivos. E nós atuamos de uma forma independente, ou seja, sem amarras político-partidárias. De forma que o que essa PEC faz é aumentar o poder, não só do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão externo ao Ministério Público e que tem como função fiscalizar o próprio Ministério Público. Mas mais do que isso, ela coloca a classe política para escolher mais membros dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, o que é grave. Hoje nós temos 14 cadeiras, passaríamos a ter 17, então aumentaríamos mais 3 membros seriam nomeados pelo Congresso Nacional. E aquilo que me parece mais grave de tudo, que é a escolha do Corregedor Nacional. Essa escolha passaria a ser de forma livre pelo próprio Congresso Nacional. Ou seja, o Corregedor Nacional é a pessoa que tem como função fiscalizar o Ministério Público Brasileiro, ou seja, fiscalizar os membros do Ministério Público Brasileiro. Hoje ele é escolhido dentro do próprio Conselho Nacional e, mais especificamente, dentre membros do Ministério Público. A partir do momento em que o Congresso Nacional passa a escolher o Corregedor Nacional do Ministério Público, o Congresso passa a ter um controle sobre a atividade fim de cada membro do Ministério Público Brasileiro. E aí nós estamos falando, muitos dos políticos do Congresso são investigados pelo Ministério Público, né? Por isso até a PEC está sendo chamada aí pelos promotores como PEC da vingança, é isso mesmo? Na verdade, o que vai acontecer caso aprovada a PEC nesta redação? O Congresso vai escolher um corregedor, né? E esse corregedor, claro, ele vai sofrer todo tipo de pressão política, né, que acontece dentro do Congresso Nacional. E ele vai ter uma certa relação de ascendência sobre os membros do Ministério Público. Então, o membro do Ministério Público ele vai ficar numa situação de completa... Ele vai se tornar extremamente amarrado nessa relação, em relação ao Corregedor Nacional. E, claro, ele não vai ter a sua atuação livre, ele vai ter tolhido o exercício de sua função. Então, você pega, por exemplo, às vezes um caso grave de improbidade administrativa,
o membro do Ministério Público ajuizando uma ação civil pública, ele vai estar sujeito a uma ingerência política por parte do Congresso Nacional através do Corregedor Nacional. Doutor Enéas, a argumentação dos políticos, dos deputados federais que querem fazer essa mudança é de que, após esses 15 anos de existência do Conselho Nacional do Ministério Público, ele não investigou os integrantes do Ministério Público. Existe um código de ética na classe que acompanha, monitora e acompanha o trabalho de cada promotor, promotora, procurador, procuradora? Bom, primeiro é importante a gente esclarecer o seguinte, quem fiscaliza o membro do Ministério Público não é só o Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, nós somos sujeitos a diversas fiscalizações. Nós somos inicialmente fiscalizados pelas corregedorias locais. Então, qualquer desvio funcional ou qualquer notícia de eventual desvio funcional, ele é apurado pela corregedoria estadual. Além disso, eventuais infrações penais são apuradas pela Procuradoria-Geral de Justiça. E, além disso, nós somos fiscalizados também pelo Conselho Nacional do Ministério Público, além de um controle judicial. Portanto, nós temos 4 instrumentos diretos de fiscalização. Além disso, é importante destacar que a gente, analisando as investigações e as apurações pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a gente observa que, por exemplo, nós tivemos mais de 250 procedimentos disciplinares contra membros do Ministério Público nesse período. E quando a gente faz um paralelo com o Conselho Nacional de Justiça, uma vez que os dois foram criados de forma simultânea, nós notamos que há maior punição no caso do Conselho Nacional do Ministério Público. E como se não bastasse, uma outra questão importante, e a pergunta é muito pertinente em relação, sobretudo, à questão de um código de ética para os membros do Ministério Público, nós temos uma lei orgânica nacional do Ministério Público que traz diversas punições. Cada Ministério Público estadual possui a sua lei orgânica com diversas punições também, inclusive no caso de Minas Gerais, esse instrumento de fiscalização e essa punição, ela foi incrementada numa lei deste ano, tornou mais rigorosas as punições dentro da instituição. E, além disso, nós temos também já previsto punições para os membros na própria Constituição Federal. Basta a gente observar, por exemplo, que é vedado ao membro do Ministério Público o exercício de atividade político-partidária. A gente diz que é quase uma cidadania parcial, por exemplo, o membro do Ministério Público não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo. Não pode, por exemplo, ocupar um cargo de secretário no Executivo. Portanto, nós já temos diversos instrumentos de fiscalização na Constituição Federal, na Lei Orgânica Nacional, na Lei Orgânica Estadual. O que, evidentemente, não há nenhum prejuízo em, além disso, haver um código de ética aprovado pelo Conselho Nacional do Ministério Agora, Público. doutor, insistir nesse assunto, apesar de todas as ferramentas desses órgãos que fiscalizam o Ministério Público, há para quem está de fora, que a imprensa, acho que parte da sociedade também tem essa impressão, inclusive do Conselho Nacional de Justiça, que o senhor citou também, de um certo corporativismo, né? Vamos pegar um caso recente aqui, a Operação Lava Jato, onde foi testemunhada, gosta ou não da operação, ela teve méritos e tal, mas uma série de abusos, infrações. Só o procurador Deltan Dallagnol, acho que teve 15 representações no Conselho do Ministério Público, acho que 1 ou 2 só foram a cabo. Então, assim, não é possível aperfeiçoar mesmo o Congresso. Será que esse texto está no Congresso? Pode ter excesso, mas não pode-se alterar esses textos para ter algum outro tipo de fiscalização? Maior participação, vamos dizer, de outras pessoas que não só membros do próprio Conselho? Eu acho que o aperfeiçoamento ele é sempre importante. E o Ministério Público e o Conselho, realmente, eles necessitam de um aperfeiçoamento, inclusive de um aperfeiçoamento nos seus instrumentos de fiscalização em relação aos membros. Mas aperfeiçoar é diferente de aniquilar. A partir do momento em que se apresenta uma PEC, que ela mata a atividade finalística do membro, ou seja, ela impede a atuação livre de um membro do Ministério Público, não se trata de aperfeiçoamento, aí se trata realmente de aniquilar a instituição. Portanto, a sua pergunta é muito pertinente, Murilo, porque eu acho que essa discussão ela tem que ser travada mesmo, sabe? Da gente aperfeiçoar os instrumentos de fiscalização em relação aos membros do Ministério Público. Mas ela tem que ser travada de uma forma ampla, franca, né? Facultando as mais diversas posições, ouvindo a sociedade civil e não de uma forma abrupta, assodada, com uma imposição.
Agora, como fazer isso? Como fazer com que essa discussão não fique só no Congresso e que esse projeto passe? Por exemplo, a gente está vendo manifestações por parte até dos membros do Ministério Público, mas o que pode ser feito? Mobilizar a população, mostrar a importância do assunto? Essa PEC, André, ela foi apresentada no primeiro semestre deste ano. E o normal é que essa PEC tramitasse na comissão especial, né, e lá fossem feitas as diversas discussões. Como são feitas essas discussões? Audiências públicas, né? Nós precisamos chamar, por exemplo, os ministros do Supremo para participar dessa discussão, os procuradores gerais, o Procurador-Geral da República, os jornalistas, enfim, a sociedade civil, para que a gente chegue em um consenso e um texto base. Então, a primeira questão é que haja realmente uma discussão. Mas o que aconteceu com essa PEC é que, de uma hora para outra, ela foi submetida a plenário, sem passar pela comissão especial. E quando a gente olha para o lado, a gente vê algumas PECs extremamente importantes para o país. Eu vou citar só uma, a que acaba com foro privilegiado. Ela tramita no Congresso há mais de 1.500 dias, né? E essa PEC não recebeu a tramitação devida, ao passo que a PEC 05, aquela que aniquila o Ministério Público, está tendo uma tramitação muito acelerada, né? E sem qualquer discussão com a sociedade civil, que é a maior interessada. Por que o senhor vê o que o senhor acredita essa celeridade? O senhor acha que é um mau momento que o Ministério Público atravessa junto à população, por exemplo, uma impopularidade? Você acha que os políticos estão aproveitando deste momento, talvez, uma certa impopularidade do Ministério Público para tentar passar com essa PEC? Ou ainda, se me permite, efeitos do processo da Lava Jato, em que os políticos estiveram muito na berlinda e estiveram no alvo dessas investigações. A vida do Ministério Público nunca foi fácil. O Ministério Público foi criado em 1988, ele trouxe uma nova dinâmica, inclusive nessa questão de apuração das infrações, de combate à criminalidade, de combate à improbidade administrativa, de forma que nós tivemos alguns momentos da história do Ministério Público de extrema dificuldade. Um deles foi a chamada PEC 37, em 2013, que tentou aniquilar o poder investigatório do Ministério Público. Portanto, não é algo inédito, né? Mas é claro que há um momento em que a classe política tem tentado se aproveitar, né? Parte da classe política, é importante fazer esse registro, tem tentado se aproveitar. A questão da Lava Jato, ela gerou um certo desgaste para o Ministério Público, e aqui é bom a gente fazer uma pontuação no seguinte sentido. É difícil a gente dizer, olha, a Lava Jato foi boa ou foi ruim. Eu acho que seria extremamente simplório qualquer afirmativa desse tipo. A questão é que ela tem muitos acertos e alguns erros, né? Isso é fato. Mas ela também teve muitos acertos, né? A gente não pode esquecer do que foi repatriado para o Brasil, né? Mais de 5 bilhões, né? Fruto, evidentemente, de atos de improbidade administrativa. Então, há um certo desgaste do Ministério Público perante, sobretudo, a classe política em razão do trabalho do Ministério Público. Eu diria que não só da Lava Jato, mas principalmente de acertos do Ministério Público em diversas frentes, né? Nós poderíamos passar aqui uma noite dizendo sobre atuações importantes do Ministério Público, tanto que os senhores são jornalistas e sabem disso. Não há um dia em que não há um programa, em que todos os programas de televisão não citam atuações do Ministério Público, atuações em prol da sociedade. A gente liga a televisão, toda hora está o Ministério Público com atuações que foram importantes. E isso, claro, gera incômodo e gera uma retaliação. Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer um rápido intervalo. Dentro de 3 minutinhos a gente está de volta com a reta final do Entrevista Coletiva. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com o presidente da Associação Mineira do Ministério Público, promotor de justiça, Enéas Xavier Gomes. Doutor, eu queria voltar com uma questão que é muito criticada, né, por membros do Ministério Público, que é a nomeação do PGR, né, o Procurador-Geral da República, e tem também esse cargo equivalente no Estado. É apresentada uma lista tríplice, aí eu estou falando da questão federal, né? Apresentada uma lista tríplice, mas o presidente da República não precisa seguir essa lista indicada pelo próprio órgão, como inclusive foi feito nas últimas 2 oportunidades, a nomeação e a volta, né, a renovação, né, do cargo do Augusto Aras. Como é que o órgão vê essa questão, né, de seguir ou não, e como é que isso funciona no Estado também? André, é importante primeiro a gente diferenciar. No âmbito da União, o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público Federal. Lá,
o presidente da República pode escolher qualquer um dos integrantes da carreira, sem lista, sem qualquer observância de escolha pela classe. Isso no âmbito federal. No âmbito dos estados, não. No âmbito dos estados, a classe escolhe 3 membros e esses 3 membros, o nome desses 3 membros, eles são encaminhados ao governador do estado e o governador do estado escolhe um deles. Obrigatório. Obrigatório. É importante esse sistema estadual. Por quê? Porque a classe faz uma escolha e depois há um controle, um contrapeso feito pelo Poder Executivo e eu acho que ele é correto. Agora, no âmbito da União, não. Ele pode escolher qualquer um dentro da carreira. E aí é extremamente perigoso e é extremamente ruim para a instituição, porque o Procurador-Geral da República, ele é a única pessoa que, em tese, tem a prerrogativa, por exemplo, de investigar um presidente da República. Então, ele tem uma atribuição muito grande e quem escolhe livremente é o presidente da República. Esse é um efeito, esse é um problema grave do texto constitucional, precisa ser corrigido. E aí é o que eu digo, nós estamos debatendo a PEC 05, nós deveríamos estar debatendo aqui uma PEC que corrigiria essa distorção, que certamente teria muito a contribuir, né, para o Brasil. Nesse caso, então, há uma limitação funcional da independência desse Procurador-Geral que deveria investigar e funcionalmente, constitucionalmente, ele deve investigar o Presidente da República, mas ele fica limitado porque a indicação foi do Presidente da República. É difícil a gente dizer, Orion, que há uma limitação porque isso vai depender muito da pessoa, né? Mas é claro que gera uma certa preocupação, não só na carreira, mas em toda a sociedade, porque há uma escolha livre dentro de qualquer um dos integrantes da carreira. Isso é realmente muito preocupante. No caso aqui de Minas Gerais, só para completar esse assunto, já o modelo é que a classe escolhe 3 procuradores ou até um promotor pode participar também, não é isso? Isso, Aqui em Minas Gerais, isso foi uma inovação importante, feita pelo governo do estado, ano passado, permitindo que promotores também ocupassem o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Portanto, a classe escolhe 3 dentre integrantes da carreira e o governador escolhe 1. Ainda assim, o governador tem ali a indicação final dele de um desses 3 que foram escolhidos pela classe. Exatamente. O senhor acha que também não poderia ter um aperfeiçoamento dessa fiscalização de quem fiscaliza quem, se, no caso, o Procurador-Geral do Estado, que vai investigar o governador, fosse escolhido só pela classe e não pelo governador, ou haveria um excesso de politização? A bem da verdade não é Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral de Justiça. Na verdade, eu acho que seria ruim, porque aí você torna a escolha excessivamente corporativista, né? Eu acho que é importante que haja, aí sim, um certo controle externo, né? Um certo contrapeso, e esse contrapeso é dado pelo Poder Executivo. Eu, quando mais novo, pensava assim, não, o ideal é que a própria classe escolha. Hoje eu acho que a lista tríplice, ela é muito saudável. Agora, doutora Enéas, eu queria uma análise sua mais conjuntural. Em 2018, as eleições brasileiras foram marcadas muito pelo tema corrupção, fim da corrupção, e se esperava, inclusive, né, parte da população que foi por essa narrativa, palavra que está na moda aí, do fim da corrupção, acreditava-se muito no fortalecimento de órgãos como o Ministério Público, Polícia Federal, e a gente viu um movimento contrário, né? Hoje você conversa aí com os delegados da Polícia Federal, com procuradores, promotores, todo mundo reclama dessa limitação, dessa falta de autonomia e até de um certo sucateamento. Como que o senhor viu esse movimento e se isso realmente é uma realidade? A gente nota hoje uma reação contra as instituições, contra o Ministério Público, e ela vem dos mais diversos espectros, né? Às vezes da esquerda, da direita, enfim. E realmente há um certo movimento de enfraquecimento dos instrumentos de combate à corrupção no Brasil. Eu noto esse movimento, né? Em relação a 2018, eu acho que, em relação a qualquer eleição, eu acho que a sociedade tem que ficar atenta, porque não existe fórmula mágica, né? Às vezes se espera muito, achando que vai vir uma solução mágica, que as coisas vão mudar de forma rápida, e isso não é algo real, né? E acho que houve essa expectativa em 2018, né? A expectativa genérica, generalizada, né? Houve uma certa tentativa de criminalização da política, o que é péssimo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência da importância da política, né? Não há nenhuma solução fora da política, não há nenhuma solução fora da democracia, né? Não há nada melhor do que o voto, porque é o único instrumento que nos dá legitimidade, né?
o próprio cidadão escolher quem vai representá-lo. E eu acho que essa ideia de criminalização da política ela é muito ruim para o país, né? Nós temos, claro, na política, como na sociedade, como em todos os setores, os mais diversos espectros. Nós temos políticos péssimos e temos políticos excelentes, né? Essa própria PEC tem demonstrado isso. Tem muitos políticos com argumentos importantes, né? Com argumentos trazendo ponderações importantes, tanto a favor como contra, né? Então, a criminalização da política é muito ruim, Murilo, muito ruim mesmo para todos nós. Doutor Anés, volta e meia, essa discussão de mudanças, de aperfeiçoamento do Ministério Público vem de fora, né? Existem outros projetos, ou PECs, se eu estou enganado, o senhor me corrija, por favor, a respeito do papel investigatório do Ministério Público. A Polícia Federal defende que cabe a ela fazer a investigação. E qual seria, então, o papel do Ministério Público nesse sentido? E hoje o Judiciário busca muito o caminho da conciliação. Como combinar esse poder investigatório, acusatório e a oportunidade de uma conciliação? Orion, essa pergunta é muito importante, porque o que acontece? Nós temos um judiciário assoberbado, né, de um trabalho, uma quantidade absurda. Qual que é o instrumento? O instrumento é a conciliação mesmo, é uma justiça, inclusive no âmbito criminal, uma justiça penal negocial. Nós tivemos algumas alterações legislativas que permitem esse acordo pré-processual, inclusive no âmbito criminal. Esse talvez seja o único caminho para a gente desafogar um pouco o judiciário tão assoberbado, né? Isso tem sido feito. Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos incrementado ao longo dos anos muito os instrumentos nossos de mediação. Foi criado, inclusive, agora um centro de mediação, porque esse é o único caminho, é a conciliação numa fase pré-processual. Eu queria voltar um pouco nessa questão do PGR, enfim, por conta dessas questões da nomeação, como é feita, e eu vejo muitas críticas, às vezes até por parte de membros do Ministério Público, de que a atuação do PGR teria, que essa atuação seria fraca, assim, que ele seria omisso, enfim. Essas críticas são justas? Há realmente essa questão? O senhor acha que pode passar por essa questão da nomeação, de depender de uma renomeação? E se isso é diferente, por exemplo, do que acontece no Estado? Como é que está esse parâmetro? Eu acho, André, que há uma desconfiança natural que ela decorre da forma de escolha, de ser uma escolha livre, né? Se houvesse essa lista tríplice, provavelmente não haveria essa desconfiança. Tanto que no âmbito estadual não há nada em relação a isso. Ela vem do âmbito federal e aí a gente tem que ter um certo cuidado, porque essa função nossa, tanto o PGR quanto a nossa, ela é muito espinhosa. Sim. Porque há sempre alguém insatisfeito. É aquela questão do... né, lá na obra do alienista, do Porfírio, preso por ter cão, preso por não ter cão. Ou seja, você, enquanto promotor, você recebe uma informação de um eventual ato de improbidade administrativa. Se você ajuiza a ação de improbidade, né, o réu vai dizer que é perseguição política. Sempre. Né? Se você arquiva, né, quem fez a representação está dizendo que você está protegendo politicamente. Daí a dificuldade nossa, porque você vai estar sempre sobre esse julgamento. E daí a minha preocupação com essa PEC, porque, a bem da verdade, o promotor, ele entrou com a ação ou ele pediu um arquivamento, ele vai ser representado. Né, e ele vai estar sujeito, né, a uma eventual punição. Essa talvez seja a maior amarra desta PEC. Agora, queria entrar num outro assunto, que parte da sociedade tem uma visão que o Ministério Público, os promotores, são uma classe muito privilegiada, porque tem auxílio daquilo, auxílio disso. Às vezes se confunde um pouco, inclusive, o Ministério Público com o Judiciário. Como que o senhor acha que o Ministério Público pode trabalhar até para melhorar essa imagem dele junto à população? Murilo, com cada vez mais transparência, porque não é uma verdade essa questão do privilégio, e digo isso com muita sinceridade. Porque o que ocorre? Desde que foi criado o regime de subsídio, e eu sou dessa época, há uma perda remuneratória de 50% em relação às perdas inflacionárias. Não há uma correção como deveria ser. E é o que eu digo sempre, não há nenhuma busca por privilégio. O que eu acho correto? A pessoa entrou no Ministério Público, por exemplo, em 2004, foi meu caso. O correto seria ele ganhar, se for o caso, sempre aquele valor, mas teria que ocorrer uma correção, não é um aumento. E aí tem até uma dificuldade, eventualmente, inclusive em relação à imprensa, porque há uma correção, por exemplo, de 15, numa defasagem de 50, e às vezes a imprensa coloca, olha, há um aumento de salário de 15%. Não, às vezes é uma correção. Então, eu acho que o caminho seria aí, sabe? Que ocorresse uma correção natural, sem aumento, né? E
isso não acontece. Há, inclusive, uma dificuldade, às vezes, com o próprio Congresso, que às vezes segura, essa correção. E aí, os auxílios, hoje em dia, eles praticamente não existem, e aí há um controle do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça em relação a esses aumentos. E fazendo um último registro, que é importante que essas carreiras sejam remuneradas de forma adequada para que a gente tenha membros de qualidade nos seus quadros. Porque a gente tem que analisar a função que a pessoa exerce. Então, às vezes, você pega em casos graves, em casos tormentosos, por exemplo, o caso de Brumadinho, você precisa ter um membro do Ministério Público qualificado, porque, do outro lado, você vai ter as maiores bancas de advocacia do país com os maiores técnicos em todas as áreas, né? Então, se você não tiver um Ministério Público qualificado, um Poder Judiciário qualificado, veja bem a importância de um juiz. Ele vai julgar a sua vida, né, em diversos momentos. Então, ele julga o seu patrimônio, ele julga a sua vida, ele julga se a pessoa vai ser presa ou não. É algo muito sério. Então, a gente tem que ter uma remuneração digna, claro, nada exorbitante, mas que a gente possa atrair os melhores quadros para a carreira. Ultimamente, tem ocorrido uma certa evasão nessas carreiras, né, em razão dessa ausência de correção. Pessoal, o Entrevista Coletiva vai ficando por aqui. Agradeço demais a participação do presidente da Associação Mineira do Ministério Público, promotor de justiça Enéas Xavier Gomes. Muito obrigado e uma boa noite para o senhor. Bom, agradeço a todos pela participação. Que pena que foi tão rápido, mas foi excelente. Obrigado. Muito obrigado, Murilo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Orion. Uma boa noite para você. Boa noite a todos. E eu agradeço, claro, a sua companhia. A gente volta numa próxima oportunidade, sempre com entrevista coletiva. Um grande abraço.